Seja muito bem-vindo ao nosso encontro teológico. Estamos de volta e hoje estamos dando continuidade à nossa série especial sobre o livro Cristo Vive em Mim. Portanto, fique comigo até o final, é só o que eu lhe peço, e vem comigo que o programa de hoje está só começando. A paz do Senhor. Queridos, hoje, dando continuidade ao livro, que é o alvo do nosso estudo, já estamos no 7º capítulo. E hoje iremos estudar o seguinte tema, baseado no capítulo 7. Muito profundo. Prepare-se, porque hoje eu vou tentar ser o máximo sucinto e objetivo possível. E o tema é este: chamados para sermos conforme a imagem de Cristo. Chamados para sermos conforme a imagem de Cristo. E de fato, nós somos chamados para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Você entendeu? Este é um propósito divino. Está no texto que nós iremos ler neste momento. Então, vamos para o que diz a palavra de Deus a respeito deste tema. Vejamos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Então, este é o grande propósito de Deus para com toda a humanidade, não excluindo a doutrina da salvação, mas levando em conta o objetivo final de Deus, que a salvação é um instrumento, é uma forma pela qual Deus encontrou para restaurar, para reparar os danos do pecado, para refazer de novo o seu plano de outrora, o seu plano anterior, antes do pecado. Deus não queria que a morte ela existisse. O que ele queria, na verdade, era que todo ser humano usufruísse da vida eterna. E que em estado de perfeição, como nosso pai Adão, fôssemos eternamente perfeitos e santos, sem nenhum transtorno em virtude das consequências desastrosas do pecado. O que Deus queria, na verdade, se a gente fosse aqui colocar um sonho de Deus, ou se nós fôssemos definir qual era o grande sonho de Deus antes da criação, com certeza, nós, sem errar, eu tenho certeza que não serei infeliz em interpretar este grande sonho de Deus. Então, qual é o grande sonho de Deus, ou qual era o grande sonho de Deus? Não era que o homem pecasse, e nem que fôssemos pecadores, não é? E que a morte viesse sobre todos os homens, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. O grande sonho de Deus era que ele conseguisse criar uma grande família, não que ele não tenha ou que não tivesse essa capacidade, mas ele outorgou, ele facultou ao homem a liberdade de decidir por conta própria ficar naquele mesmo estado em que ele o criou, estado de perfeição e santidade, em um ambiente propício a uma comunhão continuamente natural de todo dia. Deus descer ao jardim, falar com o homem, se compactuar, se comunicar com o homem. Era isso que Deus queria com todo ser humano. Construir um ambiente saudável onde o relacionamento dele com essa criatura que ele criou fosse perfeitamente, harmonicamente natural. Então, o que Deus queria, de fato, o grande sonho de Deus era criar uma grande família com milhões de filhos semelhantes a Jesus. Então, Deus queria era que toda a descendência de Adão, ou seja, todo ser humano fosse uma reprodução, uma cópia fiel do modelo, né, do original,
do Filho padrão, que é Jesus Cristo, o Filho unigênito, seu Filho unigênito. Então, o perfil, o modelo, a fórmula padrão, que é Cristo, deveria ser reproduzida por todo ser humano. Então, todo ser humano, ele é um alvo desse propósito de Deus. O que Deus deseja é levar todo ser humano, e não só a igreja, e não só o crente salvo, a essa finalidade. Veja que o texto que a gente observou, ele é muito claro, é muito enfático por Paulo, né? Nós somos predestinados, é uma predestinação condicional, é uma condição dada a todo ser humano, não é incondicional. Não é algo que está atrelado à soberania de Deus, ou à vontade soberana de Deus, mas à vontade condicional, condicionada ao ser humano. Quando eu digo condicionada ao ser humano, eu me refiro ao homem ter a condição de decidir ou não se enquadrar esse propósito de Deus levar o homem a ser a sua imagem e semelhança perfeita através de Cristo. Então, Cristo, segundo Paulo, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, de acordo com o que Paulo diz lá em Colossenses. Paulo, quando diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, Paulo está dizendo que Cristo é a cópia fiel do Pai. Quando eu digo que Cristo é a imagem de Deus, eu estou dizendo que Cristo é a reprodução do próprio Deus. Eu estou me referindo à essência de Cristo e não à aparência de Cristo. Quando eu falo de imagem, que na verdade tem o mesmo sinônimo de imagem e semelhança de lá de Gênesis, quando Deus criou o homem, né? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa imagem e semelhança não é aparente, não é uma forma física. Não é Deus dizendo como eu sou fisicamente ou como eu sou em minha forma ou em meu formato, assim também criarei o homem. Não é nesse sentido, é no sentido espiritual, no sentido da essência de Deus, do caráter de Deus, do interior de Deus, de quem é Deus por dentro de fato, em seus atributos, em suas qualidades, em seus adjetivos. É Deus dizendo, eu vou construir, eu vou formar uma criatura que tem os mesmos atributos e qualidades que eu tenho. Não é? Qualidades e atributos interiormente e não exteriormente. É Deus dizendo, eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. E quando a Bíblia diz que Cristo é a imagem do Deus vivo, do Deus invisível, a Bíblia está dizendo que Cristo é a cópia fiel do próprio Pai. E quando Paulo diz assim, nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, Paulo está, na verdade, dizendo que nós não somos, por natureza, a imagem de Cristo. Nós somos predestinados ou chamados para sermos. Perceba que é uma condição. Eu sou chamado, você é chamado. Nós somos chamados para sermos. Nós ainda não somos. Nós, seres humanos, naturalmente pecadores, que já nascemos no pecado, pecado herdado de Adão, não é? Pecado original. Nós já nascemos com essa natureza decaída. Ainda não somos, por natureza, a imagem de Cristo. Nós precisamos nos tornar a imagem de Cristo. Quem é a imagem de Cristo deve se tornar a sua imagem. E como é que nós podemos nos tornar essa imagem de Cristo, conforme Paulo está nos recomendando? Bom, antes, repetindo novamente, acredito que você está entendendo até aqui que eu estou abordando. Nós somos predestinados para sermos o que ainda não somos, não é? E sermos o quê? A imagem do seu Filho, que é Cristo Jesus, o nosso padrão de vida, o nosso modelo de imagem perfeita, de acordo com o texto que nós acabamos de ler. Então, Cristo é a originalidade do Pai e nós devemos ser a originalidade do Filho. Uma vez nos tornando imagem de Cristo, obviamente iremos aderir, iremos ter em nossa vida a imagem completa de Deus. Nós já somos a imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem ela é incompleta, ela só será plenificada, ela só será plena quando nos tornarmos a imagem de Cristo. E isso não se conquista se convertendo, não é na nossa conversão que nós nos tornamos a imagem de Cristo. Nós só nos tornamos a imagem de Cristo quando de glória em glória somos transformados. Vou repetir, nós só nos tornamos a imagem de Cristo quando, de fato, de glória em glória
somos transformados, conforme Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 18. Porque nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, não é numa imagem semelhante, é na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Então vamos conferir, fica melhor conferindo esse versículo agora na palavra de Deus. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Então, é aqui que a gente vê, de fato, qual é o progresso, qual é o processo progressivo, gradativo, que nos torna a imagem de Cristo. Essa imagem, ela não é imediata, ela não é instantânea. Ela não é da noite para o dia, ela é construída, ela é gerada de glória em nós. A gente vai tomando a forma de Cristo em nós. Espiritualmente falando, nós vamos construindo essa imagem, cativando essa imagem, conquistando essa imagem, até que ela se torne plena, até que ela se torne completa, que é o propósito de Deus. Que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. E de fato, o propósito de Deus não é ter filho único, é ter milhões e milhões de filhos que sejam semelhantes ao seu Filho unigênito Jesus. Unigênito não é único. Unigênito no grego vem da palavra prototokos. E a palavra prototokos significa único da mesma essência, ou único igual ao Pai. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o Filho unigênito, a Bíblia está dizendo que ele é o único igual ao Pai. Único Filho igual ao Pai. Então, o fato de Jesus ser igual ao Pai não significa que ele seja o único Filho. Jesus não é o único Filho do Pai. Ele é o único Filho igual ao Pai. Mas ele não é o único Filho. Você entendeu? Nós também podemos ser filhos de Deus como ele é Filho de Deus. Claro, somos adotivos. Nós observamos isso na doutrina da adoção de filhos, conforme alguns textos Paulo ele menciona, que nós somos filhos adotivos do Pai. Ou seja, nós ainda não somos, de fato, 100% ainda filhos, ainda não conquistamos a natureza plena de filho. Filho eterno, filho definitivo, filho que nunca mais poderá deixar de ser filho. Essa natureza de filho definitiva só será conquistada após o arrebatamento da igreja. Quando de fato conquistarmos o céu, é que teremos essa natureza de forma eterna e definitiva. Mas ainda estamos propícios ao pecado, à falha, né? Então ainda estamos em processo gradativo de transformação. Ainda estamos em amadurecimento. Então, nós devemos conquistar aqui na terra, sim, a imagem de Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso mesmo. Você que está assistindo esse vídeo, você é um alvo deste propósito. Deus quer que você seja filho dele e irmão de Jesus. Nem todo crente salvo é filho de Deus. Olha aí, nem todo ser humano é filho de Deus. E nem todo crente. Porque existe o escravo, existe o servo e existe o filho. Nós vamos observar isso lá em Gálatas capítulo 4, versículo 3 e 4. Existe o servo, existe aquele que não sabe o que faz o seu senhor, existe aquele que está abaixo do seu tutor como servo, mas não como filho. Filho é aquele que anda com o pai, é aquele que obedece ao pai, é aquele que se submete ao pai, é aquele que anda na vontade do pai. Diferentemente do servo, que ainda não conquistou, que ainda não herdou a natureza de filho. Então, é um privilégio saber que nós podemos ser filhos de Deus e irmãos de Jesus. Um texto que comprova isso está lá em Hebreus. Vamos observar o que diz esse texto na palavra de Deus. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Então aqui Deus não se envergonha
em seu Filho Jesus, de nos considerar como seus filhos e irmãos de Jesus. E Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. E há um texto também lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Né? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, a todos os que creem no seu nome. Então é isso mesmo que nós somos. Nós somos por herança, temos a garantia de nos tornarmos filhos de Deus, a partir do momento, é claro, que nós conseguimos conquistar a imagem de Cristo Jesus. Isso é espiritual, isso faz parte do nosso processo de transformação interior. É quando amadurecemos na nossa fé cristã e conquistamos a maturidade de Cristo, a mente de Cristo, as qualidades de Cristo, a palavra de Cristo. Conseguimos esse patamar cristão de conseguirmos adquirir a imagem de Cristo Jesus. Quando Deus olha para nós com essa imagem, isso a gente encontra em Coríntios capítulo 2, versículo 14. Porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para os que se salvam, como para os que se perdem. Então, tanto para os cristãos como para os não cristãos, nós podemos ser considerados e enxergados, encontrados e identificados como filhos de Deus e irmãos semelhantes a Jesus. Vamos para mais um texto que completa ainda mais a nossa abordagem a esse respeito. Se não, vejamos. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2. Bom, João está falando exatamente do que já nos tornamos a partir da nossa jornada. Agora somos filhos de Deus, porque conforme observamos em João 1:12, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas essa imagem de Cristo Jesus, conforme observamos naquele texto inicial, nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja, veja o propósito de Deus, a fim de que ele seja o irmão primogênito, ou filho primogênito entre muitos irmãos. Que você possa se enquadrar a este propósito divino, e você seja mais um filho, e seja uma cópia fiel do Filho primogênito do Pai, que é Cristo Jesus. Esse é o tema de hoje, é um tema do capítulo 7 do livro Cristo Vive em Mim, que você pode adquirir, desde que você entre em contato com o meu número, que está aí abaixo do seu vídeo, e fazer o seu pedido. Custa apenas R$30 a unidade do livro Cristo Vive em Mim. Muitos estão comprando, estão entrando em contato, agradecendo, e sendo ricamente edificados e abençoados através deste copioso livro. Então ficamos por aqui no nosso programa de hoje. Quero agradecer pela sua presença até o final desse programa. E continue interagindo, deixe o sino ativado. Se você não é inscrito, se inscreva e aguarde o próximo encontro teológico, que daqui a poucos dias, menos de uma semana, estaremos de volta aqui com você. Deus te abençoe, compartilhe este link com seus amigos e até o nosso próximo encontro teológico.